percussão tem aproximadamente 5.000 anos de história. E entre as primeiras mensagens que o ser humano mandava à distância, estão as mensagens de tambores, também sinais de fumaça. E então a percussão tem um pé na comunicação, ela faz parte de algo que passa uma mensagem. E a mensagem da percussão era passada através de tambores que eram feitos a princípio com troncos de árvores, porque não existia ainda o conhecimento do tambor com pele, e isso veio a acontecer séculos depois, quando se matavam então animais e se secavam as peles e se colocavam em tambores também de árvore, ocos. Isso aconteceu porque a princípio se machucava muito as mãos, né? Quando se batia em objetos para tirar sons, né? Os ossos também eram usados, né? Percutindo um contra o outro. E existiam os códigos das comunidades onde essas mensagens eram emitidas, né? E esses códigos eram compreendidos à distância, né? Hoje nós estamos aqui falando à distância por esse meio contemporâneo que é o computador, né? São as máquinas de filmagem, e as mensagens são transmitidas de maneira muito mais rápida. Naquele tempo aquilo era feito para uma comunidade de alguns quilômetros de distância da outra comunidade, e era possível ouvir então o som dos tambores e a mensagem que era emitida. Essas mensagens poderiam ser que alguém estava doente, ou que alguém estava fazendo aniversário, ou que alguém estava se casando, enfim, tudo isso dentro da comunidade, né? E também poderia significar a guerra, né? Os tambores mandavam mensagens agressivas e as tribos lutavam, e isso era tudo feito num espaço muito menor do que hoje. Então o que a gente pode entender disso é que o mundo se expandiu muito, né, com o passar dos séculos, e hoje a comunicação é muito rápida, talvez até rápida demais, tanto que muita coisa se perde porque a gente não tem tempo nem para ler uma mensagem que a gente recebe tantas, e aquilo passa assim com uma velocidade incrível, né? Então o que mudou nesses 5.000 anos foram os meios. A gente teve períodos onde o telégrafo Morse, que era também um código através de batidas, mandava mensagens via fio, né, a distâncias maiores, né, que é a coisa do correio, né, você fazer um telegrama para uma pessoa que está numa cidade a 500 quilômetros ou a 2.000 quilômetros. E como esse nosso workshop trata de percussão e como a percussão foi incorporada na música, a gente tem que entender da onde vieram, né, os instrumentos de percussão, né? Então, por exemplo, nós temos na China, a China da antiguidade, eles mexiam com bronze, com a fundição, né, em altíssimas temperaturas de bronze, que originaram os primeiros sinos, pratos, gongos, né, usados também para emitir um som a longa distância e mandar com isso as mensagens, chamadas, né? Depois nós tivemos os tambores na organização das tropas militares. Então nós temos os turcos no Império Otomano,
que tinham tambores para organizar o movimento das tropas, e com isso eles invadiram a Europa e influenciaram também os europeus a terem também esse tipo de coisa, tambores e instrumentos de sopro, que eram feitos também com ossos, tipo a flauta, que eram usados também nas guerras, na França, na Alemanha. Então os primeiros instrumentos que fizeram parte de uma organização no sentido militar, de você colocar em ordem, fazer com que as tropas marchem, ou parem, ou avancem, ou recuem, tudo isso era através da mensagem musical, da percussão com o instrumento de sopro. Na música erudita, nós tínhamos a música da igreja, né, os cantos gregorianos, que vieram por sua vez da Grécia, né, uma modificação dos modos gregos. E essa música foi foi evoluindo, né, através da proteção do clero aos compositores que faziam uma música que a gente chama de música sacra, e que essa música não tinha percussão. A evolução da música sacra, ela produziu os compositores da época medieval, da época romântica, e as orquestras. E foi aí, quando os compositores estavam escrevendo música, escrevendo partituras para as grandes sinfonias, que a percussão começou a ser incorporada nas orquestras sinfônicas. Então surgiram tímpanos, pratos, foram os primeiros instrumentos que foram incorporados à orquestra sinfônica. Por outro lado, na época das invasões, na época do descobrimento, na época em que Portugal veio para o Brasil e que Cristóvão Colombo descobriu a América, começaram a ser trazidos para cá, né, para o nosso continente, instrumentos típicos de origem portuguesa, de origem inglesa para os Estados Unidos, e a catequese que era feita aqui no Brasil pelos jesuítas e nos Estados Unidos pelo clero inglês, trouxeram toda essa cultura que vinha da Europa e se misturava à cultura dos índios, né, dos indígenas que habitavam a América do Norte, América do Sul, América Central. E isso foi aos poucos causando modificações, né, no aspecto cultural, na música, nas artes. Uma coisa muito lenta, né? Nós estamos falando de 1500, 1600, 1700, onde a velocidade da informação ainda não era tão grande, mas que aos poucos aquela cultura europeia foi entrando, né, na América, e a vinda dos escravos da África foi o ponto de comum, né, o que tornou comum a música nas três Américas, né? Acho que se não houvesse os africanos, a gente não teria o desenvolvimento da percussão como a gente conhece hoje, porque eles vieram, como vocês devem saber, ou se não souberem, procurem saber, que a África é um dos países onde tem a maior tradição de percussão de polirritmia, né? Juntamente com a Índia, são os maiores provedores da percussão polirrítmica, e
e essa percussão foi que veio a influenciar tudo no Brasil. Esse é um exemplo de um ritmo de origem africana, onde nós temos as quiálteras, as sextinas ou tercinas como base. Nos Estados Unidos, esse tipo de ritmo foi muito mais usado, enquanto que no Brasil, por conta das tribos que vieram para cá, né, da África, o ritmo mais desenvolvido foi em cima da semicolcheia, por exemplo. Então, com isso, se originaram ritmos como lundu, né? Como as congadas, né? Que vem do Congo, de Angola, o samba, né? Que vieram para os países, os estados brasileiros, né? Que receberam os africanos em maior número, que foram a Bahia, o Recife e o Rio de Janeiro, né? Para esses estados e também para Minas Gerais vieram também muitos escravos, né? As congadas daqui de Minas Gerais são um exemplo dessa influência, né? Da música africana. A gente tem instrumentos também como o cachixi, né? E que você tem uma série de polirritmias que você pode criar com duas cestinhas de palha com contas dentro, né? Do tipo... Então, uma série de diferentes ritmos que a gente chama de síncopas, ritmo sincopado, que é uma característica da música africana e que veio a se incorporar na maioria dos ritmos brasileiros. Outro instrumento que não foi exatamente trazido pelos africanos, mas que tem uma influência africana, é o berimbau. Esse é um instrumento genuinamente brasileiro. Ele foi criado nas docas da Bahia pelos escravos que carregavam aqueles sacos, né, no porto, nos navios, e quando eles se reuniam para fazer um folguedo, eles criaram esse instrumento aqui, que era usado em brincadeiras a princípio, que poderiam ser também lutas, né, que depois ficou conhecido como capoeira.
E é um instrumento muito interessante, que ele tem muitas batidas diferentes e é tipicamente brasileiro, né? Eu vou tocar aqui, por exemplo, o São Bento Grande. Ou então Angola. Então são duas das batidas típicas de capoeira e usam também atabaques, né, instrumentos como pandeiro para fazer o ritmo. E todos esses ritmos, com o advento do rádio, né, a partir da década de 1920, 1930, quando surgiu o rádio como meio de comunicação, muitas orquestras se formaram e se gravava muito, porque o rádio passou a ser o grande meio de comunicação da cultura, onde ficavam se conhecendo as músicas, as composições que eram cantadas pelos cantores, pelas cantoras e pelas orquestras e grupos de todas as formações. E com isso o rádio passou a ser aquele veículo que as pessoas acompanhavam no seu dia a dia, né? Durante o trabalho, ou após o trabalho, em casa, ouvindo notícias e música. E com isso os instrumentos e os arranjos foram se modificando, né? Nessa época, quando houve nos Estados Unidos a Guerra da Secessão, em 1840, por aí, existiam as bandas que usavam instrumentos de sopro e percussão. Então, como a gente já falou, da flauta era um dos instrumentos que era usado, e também instrumentos como trompete, né, que era muito usado também para esse tipo de música mais militar. E quando acabou, né, que houve a independência dos Estados Unidos e a guerra acabou, esses músicos que tocavam nessas orquestras continuaram juntos, formaram grupos para tocar nos eventos, tipo uma comemoração, uma data cívica, um baile, um casamento. E o tamanho dessas bandas foi diminuindo em função também da questão econômica, ou seja,
para tocar num lugar fechado, você não podia levar tantos músicos. Então, existiam 3 ou 4 percussionistas, e aí tinha que se reduzir esse número. Então, o que foi feito? Eles tocavam bumbo, a caixa, né? Caixa que era caixa militar, no caso, e faziam cada um tocando uma coisa, né? Um tocava, por exemplo, caixa, outro tocava bumbo, o outro tocava pratos, né? Cada um tocando individualmente. Com essa diminuição do tamanho dos grupos musicais, o que foi preciso? Foi preciso que um habilidoso pudesse tocar a caixa e o bumbo sozinho, por exemplo. Então não precisava contratar 2, 3 percussionistas, contratava um só e ele dava conta de tocar a caixa e o bumbo. Então esse músico teria que tocar mais de um instrumento, porque a princípio se tocava, um tocava caixa, e aí ele começou a usar o bumbo, a caixa numa cadeira, né, que era mais inclinada assim, e ele tocava os dois. Então esse foi o início desse instrumento que vocês estão vendo aqui, que é um dos instrumentos mais usados hoje na música no mundo, que é a bateria. A bateria tem cerca de 100 anos de história, mas é um dos instrumentos que mais desenvolveu dentre os instrumentos de percussão. E o outro advento que possibilitou a um músico só tocar foi a invenção do pedal do bumbo, né? Em 1909, nos Estados Unidos, foi inventado o pedal de bumbo, que era encaixado no bumbo, então possibilitando tocar com o pé. Então o músico criou uma técnica para poder fazer esse tipo de trabalho. A outra evolução importante foi a criação do que eles chamaram de lowboy, que era o que a gente conhece hoje por hi-hat ou chimbal, só que ele era lá embaixo, ele só tinha um pedalzinho para você percutir e os pratos ficavam lá embaixo. Então começou o tipo de prática que era já tocar o bumbo, o chimbal, que era o lowboy, e a caixa juntos. Aí as bandas militares foram se transformando em grupos de um tipo de ritmo que eles começaram a chamar de jazz, né? Primeiro o Dixieland, o jazz, onde se tocava geralmente com trompete, clarinete, piano, contrabaixo e o que eles chamavam de trap set, que veio ser a origem da bateria. Eles usavam tambores chineses, como se fossem tontons, pratinhos pequenininhos para ataque e pratos chineses. Ou seja, aquela instrumentação toda que veio da Europa, né, foi adaptada num tipo de instrumento onde um cara só tocava tudo ao mesmo tempo.
A evolução desse instrumento começou nos bailes com a levada do bumbo em 4 tempos, né? Então o bumbo ficava... Depois o bumbo se tornou independente, ele começou a tocar dessa última maneira que eu estava tocando, ou seja, não precisava ficar batendo os 4 tempos, né? Porque isso era o motivo dessa batida sequenciada do bumbo, é que era música muito para dança, para baile, e o contrabaixo acústico ele não tinha muito volume, né? Ele ficava dum 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 dum, e o bumbo acabava sendo um reforço para o baixo para que esse som ficasse mais alto para quem estava dançando no salão. Então era a soma do bumbo da bateria com o contrabaixo. Com o passar do tempo, os microfones foram sendo criados, né? E com isso o som da banda era muito melhor captado e as pessoas podiam ouvir através de alto-falantes. Então não tinha essa necessidade de ficar essa pressão de bumbo com contrabaixo. Então esse bumbo foi ficando mais solto. Então a música foi evoluindo também conforme a tecnologia foi evoluindo em termos de como que o som poderia chegar para as pessoas, né? Então os arranjos foram se modificando e a bateria como um todo também foi ficando mais independente. Esse é o prato, né, que se origina dos gongos chineses, né, que vieram depois para a Turquia e da Turquia para os Estados Unidos, né. A princípio eles eram só de ataque, eram pratos pequenininhos em que o baterista só fazia o ataque, né, terminava uma frase, por exemplo, ele estava tocando... Usava muito essa coisa de secar, né? E aí o prato de condução foi a próxima evolução, que era um prato onde o baterista conduzia. Então o chimbal também, daquele low boy baixinho, se tornou hi-hat já alto, que possibilitava o baterista tocar também dessa forma, e o prato de condução, né, que...
Então, a bateria se expandiu, os bateristas começaram a elaborar técnicas e mais técnicas e modificações, até que, mais ou menos em 1940, o Dizzy Gillespie, um grande trompetista americano, conheceu um percussionista cubano chamado Chano Pozo. E aí iniciou o que a gente conhece como jazz latino, que foi o uso da percussão cubana, né, principalmente a tumbadora, junto com os instrumentos de jazz, mudando o sentido rítmico, porque o jazz sempre foi uma música que incorporou todos os estilos, né, vindos de todos os países do mundo. Então, um exemplo de afro-cubano, por exemplo, na bateria. E aí, essa polirritmia com instrumentos de percussão, e o baixo, o piano, o trompete, saxofone, isso criou um novo sabor, né, naquilo que era conhecido como jazz, né, como swing, né, da década de 30, depois o bebop, né, e aí essa música latina também fazendo parte desse movimento, né. Até que final da década de 50, começo da década de 60, os americanos descobriram a música brasileira, a bossa nova, que foi uma música criada por compositores principalmente do Rio de Janeiro, né, como Tom Jobim, Roberto Menescal, João Gilberto, e muitos outros, e muitos músicos na época tocavam esse tipo de música, né? E a bossa nova na bateria, ela foi muito usada no mundo inteiro. Ela foi um dos ritmos mais famosos, né? Que o mundo todo conhece, né? E se toca no mundo todo. E basicamente é isso aqui.
com isso, o jazz enriqueceu e a música brasileira também. Houve uma troca de informação, né? A parte harmônica, que os compositores brasileiros muitas vezes buscaram, né, no jazz, e a parte rítmica, que é exatamente o que trouxe a modificação e o que eles, digamos que foi uma das coisas mais importantes, né, que fez essa música se tornar uma música tão difundida, né, desde a década de 60 até hoje, né. Bossa Nova realmente foi um sucesso absoluto, né, nos Estados Unidos nessa época. E os músicos, grandes músicos brasileiros que criaram, ajudaram a criar, né, toda essa linguagem de ritmo brasileiro na percussão e na bateria. Dentre eles estão Luciano Perrone, que foi um dos primeiros, talvez o primeiro, que pegou os ritmos do morro, né, e trouxe para a música de orquestra e escreveu o que cada instrumento fazia, né. Então a gente tinha, por exemplo, a batida do surdo, né, na escola de samba. Note que os ritmos africanos têm sempre essa coisa do preso e do solto, né? Isso é que faz a diferença, né? A batida presa e a batida solta. E aí essa adaptação foi feita para o bumbo, né? Então, no bumbo da bateria você fazia... que era para fazer uma imitação do que o surdo na escola de samba, no morro, né? Naquela época nem existia escola, mas o pessoal do morro que fazia batucada usava lá um tambor para fazer isso aqui. Então isso foi transportado para a bateria. Aí você tinha, por exemplo, a batida da caixa, né? E aí você vai somar isso com o bumbo. Você pode acrescentar o chimbal. Ou você pode fazer uma batida usando a caixa, o surdo e o tom-tom. Usava-se também muito o samba cruzado, né, que era tocado. Então, o tamborim, por exemplo, né, a gente pega uma batida, por exemplo... E aí você transpõe isso para algum lugar da bateria. Vamos supor que você vai fazer isso na caixa. Então foi dessa forma que o Luciano Perrone, os percussores, né, da linguagem da bateria brasileira, fizeram. Eles pegaram aquelas coisas do morro e escreveram, transpuseram para a bateria, praticaram para a coordenação motora ficar legal, e a partir daí foi se criando essa linguagem da música brasileira na bateria. Mesma coisa o baião, por exemplo, que o Luiz Gonzaga trouxe com o zabumba, né, o instrumento típico do Nordeste, né, e aí o baterista fez a adaptação daquela batida do baião, né, para a bateria, por exemplo.
Aí isso já foi também cada vez mais evoluindo, né? Então você parte do simples, de uma batida bem padrão, e vai incorporando e vai fazendo modificações, e isso vai depender, é claro, do arranjo da música, né, de como essas batidas vão sendo colocadas, e o bom gosto de cada baterista ou de cada percussionista em fazer o uso desse tipo de coisa, porque na verdade a percussão trabalha com o conceito de orquestração, né? Cada instrumento desse é um instrumento em separado, né? O bumbo por si só é um instrumento, o prato de choque por si só é um instrumento, o prato de condução por si só é um instrumento, a caixa por si só é um instrumento. E assim você pode incorporar ainda outras coisas junto com a sua bateria ou com o seu set de percussão. E aí você trabalha com orquestração, né? Porque você vai ser o arranjador daquela música onde você vai estar tocando, né? Você vai ter a possibilidade de colorir da maneira que você achar melhor, né, o arranjo. E conhecer as linguagens é a coisa mais importante, né? Se você vai tocar baião, você tem que conhecer a linguagem do baião. Se você vai tocar samba, você tem que conhecer a linguagem do samba. Se você vai tocar frevo, você tem que conhecer a linguagem do frevo. Maracatu, você tem que conhecer a linguagem do maracatu, né, por exemplo. Aí você pode também conhecer o que cada instrumento faz e também quando se toca um baterista junto com um percussionista, é importante que os dois tenham uma interação muito grande, né? Que um complete o que o outro está fazendo. Isso é uma coisa muito importante nesse sentido de uma orquestração. Então acho que basicamente o instrumento e a percussão na música depende muito disso, de você conhecer a história, de você conhecer a linguagem daquilo que você quer tocar, ou que você vai ter que tocar, e procurar estabelecer um diálogo com os músicos com quem você está tocando, e um estreito relacionamento se você tiver um percussionista do seu lado, para que vocês possam se complementar e com isso fazer com que o melhor resultado seja produzido. Meu nome é Zé Eduardo Nazário e foi um prazer muito grande ter recebido esse convite para fazer para vocês esse workshop à distância. E embora seja a primeira vez e por isso um pouco estranho ainda, né, fazer essa coisa sem vocês estarem presentes, né, mas o que a gente preparou para esse workshop foi uma pincelada sobre a história da percussão e a evolução através dos tempos e como essas culturas foram se misturando, chegando
ao que a gente conhece nos dias de hoje, em termos de música, em termos da bateria, como uma orquestra de percussão e outros instrumentos que originaram também esse instrumento. E a ideia é essa, passar para vocês numa pincelada bem rápida, um panorama, né, de toda essa trajetória da percussão na música. Agradeço muito ter recebido esse convite, espero estar mais vezes com vocês e espero que vocês curtam o que a gente preparou aqui hoje.